Programa Saúde na Cultura, todas segundas-feiras, às 8 da manhã, no canal Giro TV Palmares no YouTube e pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9. 8h22. Bom dia para você. Hoje é dia de conversar com o médico cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira, residência médica em Medicina Interna Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena, pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco, em Cardiologia pela Universidade de Minas Gerais, curso de graduação em Endocrinologia e Geriatria pela Universidade Estácio de Sá, médico do trabalho realizando perícias para aposentadoria e acidente do trabalho. Também é médico sanitarista concursado, diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica. Atua como perito da Justiça do Trabalho, faz ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, esperiometria para asma e enfisema pulmonar, entre outros exames. Bom dia, doutor Dilson Assunção. Bom dia, grande Mávio Alves. Bom dia, público ouvinte da Cultura dos Palmares. Bom dia a você que não sai segundas-feiras sem ouvir Dilson Assunção e Mávio Alves. Doutor, vamos falar um pouquinho aí desses 80 anos, é isso? Que o Hospital Regional está comemorando. Eu acredito que a minha mãe nasceu no Hospital Regional aqui em Palmares. 80 anos, funcionava ali na Fusan. Exatamente, né? na Fusan e tal. Bom, o que é que representa isso aqui para essa região toda? Olha, o Hospital Regional está fazendo 80 anos, né? Portanto, a inauguração dele foi em plena Segunda Guerra Mundial, 1942, tá certo? E o Hospital Regional, essa regional de saúde, né? O Pernambuco, na época, era dividido em 10 regionais de saúde. A terceira regional de saúde, a terceira DIRES, né? Diretoria Regional de Saúde, ficava exatamente aqui em Palmares, tá certo? E o Hospital Regional, ele, já desde o início, ele era da Fundação CESP. Ele passou uma época com o Estado, depois foi para a Fundação CESP na época, Fundação dos Serviços Especiais de Saúde Pública, né? E esse hospital, como outros hospitais e postos de saúde nas regiões mais pobres do Nordeste, surgiram exatamente de um projeto durante a guerra e de pós-guerra, tá certo? Ou seja, para interiorizar profissionais de saúde. Como naquela época, você imagina, hoje é muito difícil interiorizar médicos, Mávio Alves. Imagina em 1942 como era. Então era muito difícil. E esses médicos, eles tinham dedicação exclusiva, eles tinham tempo integral, médicos, enfermeiras e assim por diante. Então a primeira fase dele era quase um hospital de saúde pública, Mávio Alves. Era quase um hospital de saúde pública. Ele fazia vacinação e assim por diante. Depois ele foi se sofisticando. Ou seja, todos os profissionais de nível superior que eram contratados pelo Brasil afora passavam um tempo aprendendo o estilo de trabalho do Hospital Regional de Palmares. Dedicação exclusiva, tempo integral, tá certo? Ou seja, o médico, a enfermeira, por exemplo, a enfermeira Ana Nery, elas não podiam ter outro emprego, era um emprego único. E esses médicos que vinham de outros locais, por exemplo, o médico ia ser contratado para o Amazonas, é uma região inóspita, na época, mais ainda, de muita dificuldade, trabalhar com índios e tudo mais. Eles vinham e ficavam aqui no Hospital Regional. O Hospital Regional, naquela época, ele era um hospital de saúde pública, ele formava a saúde pública, ou seja, todos os profissionais de nível médio, por exemplo, de técnicos, de uma maneira geral, dos técnicos em laboratório, eram formados pela Fundação Nacional de Saúde. Isso há 80 anos já? Não, esse já foi o mais recente. Certo. Isso aí foi mais ou menos uns 40 anos. Foi exatamente quando eu cheguei aqui, em 1987, eu e João Alexandre Neto, que era o diretor do Hospital Regional, e nós viemos aqui, e eu fui diretor desse hospital também, eu fui diretor muito tempo desse hospital, e nós transformamos, com a ajuda de um grande brasileiro, de um grande sanitarista, que era o Dr. Rui Pereira dos Santos, né, que era o diretor da Fundação Nacional de Saúde de Pernambuco. Nós invertemos aqui, começamos a utilizar o Hospital Regional, tivemos uma época com residência médica em saúde pública, tá certo? Formávamos o pessoal do nível médico, como eu acabei de dizer, na parte de medicina. Tínhamos um grande, por exemplo, tínhamos 120
leitos, por exemplo, 120 camas, por exemplo, tinha auditórios, obviamente, para a formação de recursos humanos, mas podíamos abrigar até 120 pessoas de fora. Temos um alojamento padrão para 120 pessoas que vinham de fora para treinar nesse hospital. Esse hospital também era um complexo hospitalar. Nós também tínhamos ali junto dele a fábrica de engenharia sanitária. Muita gente não se lembra dessa época, mas o hospital e a Fundação Nacional de Saúde, ela gerenciava a água de Palmares, ou seja, porque ela tinha um projeto que era de fluoretação da água, que era uma das poucas cidades no Brasil que fazia fluoretação, e usava essa água de Palmares, o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para quê? Para fazer um trabalho científico para ver qual seria o impacto que teria a fluoretação universal de toda uma população na questão da cárie dentária. Você veja a complexidade. O hospital, junto dele, tinha o SAAI, ou seja, que era gerenciado por Cláudio Brasileiro, tá certo? Tinha a fábrica de engenharia sanitária, ou seja, tinha um projeto Chagas, todas as casas que encontrávamos barbeiros, por exemplo, aquele besouro que transmite, por exemplo, a doença de Chagas, eram demolidas e a Fundação Nacional de Saúde construía casas no seu lugar, casas de alvenaria, como foi o caso de Chechel, grande parte da cidade de Chechel, Laje Grande, São Benito do Sul e assim por diante. Era um complexo inimaginável. E tínhamos também um hemocentro também, que não era um banco de sangue, era um hemocentro. Então, era um hospital de média complexidade, porque ele não tinha, por exemplo, como tem o regional hoje, por exemplo, o regional hoje tem tomografia, nós só tínhamos raio-x, o hospital faz hemodiálise, nós não fazíamos, o regional hoje tem várias UTIs, nós não temos hoje. Então mudou o padrão. Era um hospital de saúde pública. Era um hospital, tanto é que nós só tínhamos 18 médicos para gerenciar tudo isso, né? É inimaginável um hospital hoje. Eu não sei exatamente quantos médicos do hospital regional tem hoje, mas deve ter muito mais de 120 médicos, entendeu? Nessa época... 18 para 120? Era 18, mas era uma dedicação exclusiva, era um tempo integral. Isso. E o modo de trabalho era bem diferente. Todos nós, que éramos médicos da FUNASA, nós tínhamos que fazer a cada 5 anos uma outra especialidade fora aquela que nós atuávamos. Por exemplo, Dr. Josemar dos Anjos, que ainda está vivo, né? Porque quase todos os médicos dessa época já morreram, né? Dos que passaram pelo regional, tem poucos vivos, tem eu, o doutor Alice, que trabalha no regional, doutor Josemar, a doutora Solange dos Anjos, são muito poucos que viveram, a maioria, doutor Flávio Nery está vivo ainda, morreu recentemente o doutor Gerlúzio, então a grande parte dos médicos, dos diretores, acho que vive só tem mesmo eu e o doutor Alice. O último diretor foi o doutor Maviael, nessa época do estado de Pernambuco, né, antes dele passar para organizações sociais, né? E doutora Maria Alice. A doutora Maria Alice também foi diretora desse hospital também. Então, veja, era um hospital completamente diferente. E hoje, como é? Hoje é um mega hospital, é uma mega estrutura. Como eu já falei, um hospital de altíssima tecnologia, o hospital regional atual, né? E esse hospital atual, como é que ele era? Em 2000, eu era diretor regional de saúde e a doutora Maria Alice era diretora do hospital. E aí, o que é que nós fizemos? Nós vimos que esse modelo de saúde pública, já que o governo federal não fazia mais concursos públicos naquela época, e boa parte dos médicos já eram do Estado, não se sustentavam. E aí propusemos ao governador Miguel Arraes e ao ministro da Saúde na época, Adib Jatene, que fosse estadualizado, porque o hospital não tinha mais futuro por conta disso. Doutor Arraes mandou uma grande comissão para ver a viabilidade, né? E fez com que o Ministério da Saúde fez um acordo com o Ministério da Saúde para assumir o hospital. Então, essa feição do hospital regional hoje foi a partir do ano 2000, exatamente do ano 2000, houve uma grande cheia aqui também em Palmares, nós tivemos várias cheias, né? A de 2010 foi a pior, o hospital regional foi danificado várias vezes, porque ele ficava bem próximo da margem, entendeu? E aí nós estadualizamos esse hospital, passando para a gerência do Estado, tá certo? Já que a União Federal não contratava mais ninguém. Então, hoje, ele é um hospital que tem quase 180 leitos, né? Um hospital de grande porte, né? Ele tem hoje sala vermelha, sala amarela, uma mega estrutura inimaginável. Você veja, muita gente não sabe que o hospital regional hoje faz até hemodiálise, tá certo? Então, hoje, ele é gerenciado por uma fundação, uma ONG, tá certo? A Maria Lucinda, né? E é dirigida atualmente por
doutora Ana Carolina Martins, né, que é a diretora-geral do HRP, doutor Tiago Menezes é o diretor administrativo financeiro, tá certo? E o doutor Luiz Alberto é o superintendente da Fundação Maria Lucinda, tá certo? Ou seja, são visões bastante diferentes de duas unidades, né? Uma que era tipicamente para a saúde pública de formação do pessoal e outra para assistência, né? Ou seja, modernamente, esse hospital ele tem 22 municípios da Mata Sul, onde ele é o responsável pela saúde diretamente, saúde de média e alta complexidade, mas também vem muita gente do Norte de Alagoas, pela proximidade aqui pertinho de Campestre, por exemplo, Colônia Leopoldina, Novo Lindo e assim por diante. Tem um hospital que hoje a área de influência dele chega a mais ou menos 600 a 700 mil pessoas, tá certo? 600 a 700 mil pessoas. Tudo, doutor. Ou seja, é um grande hospital. Eu imagino que hoje, depois que ele já foi construído já há algum tempo, na época de Eduardo Campos, o governador Eduardo Campos fez a inauguração, com verba do governo federal, eu imagino que esse hospital, dentro de pouco tempo, vai sofrer, digamos, um aumento de seus leitos, né? Porque está se aumentando a complexidade da saúde, de uma maneira geral, e a tendência natural dele é crescer. Ele tinha 135 leitos na minha época, hoje 185, ele subiu 50 leitos, mas eu já imagino que dentro de pouco tempo, com a complexidade da saúde aumentando, a gravidade dos pacientes, as doenças crônico-degenerativas, principalmente hipertensão e diabetes, que tem aumentado bastante, né, a sua incidência, que esse hospital deverá aumentar. Então, parabenizar todos, né, que fizeram a história, primeiro da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA, depois do Estado de Pernambuco, e lembrar que o Estado sempre foi um grande parceiro. Veja, eu dirigi esse hospital, por exemplo, e ele era federal, eu fui diretor quando ele era federal, e houve um problema aqui em Palmares, um lockout. Lockout, gente, é uma greve de hospitais privados, né? E aí os hospitais privados fecharam durante uma época, muita gente lembra, o doutor Ivanildo era o dono dos hospitais, e aí, resultado, o Estado de Pernambuco prontamente contratou dezenas e dezenas de recursos humanos, mesmo esse hospital não sendo dele. O governo na época era do Miguel Arraes de Alencar, doutor Miguel Arraes de Alencar, e nós sobrevivemos algum tempo, e depois que os hospitais voltaram a funcionar, ou seja, os hospitais privados, nós pensamos em passar a gerência dele para o Estado, já que a grande parte dos profissionais de nível superior eram do Estado de Pernambuco, tá certo? O Estado de Pernambuco fez vários concursos, e hoje nós temos ali no hospital pessoas remanescentes da FUNASA, federais, pessoas do Estado de Pernambuco, tá certo? Do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, e muitos profissionais contratados pela a gestora atual, que é a Fundação Maria Lucinda. Então, parabéns aí aos diretores, funcionários, pessoal que faz aí o regional, 80 anos, né? Para todo mundo não. Doutor Dilson, mas vamos falar um pouquinho de política, que está começando a propaganda aí, todos os candidatos, sem exceção, falam a mesma coisa em relação à saúde e educação. O que é que falta para o Brasil deslanchar nesses dois setores fundamentais, né? Saúde e educação? Olha, primeiro nós vamos ver essa questão da saúde, né? Você veja que a saúde no país, nós já gastamos mais de 100 bilhões de reais com saúde, é muito pouco. Mas se ela fosse racionalizada, esses valores fossem racionalizados, ele seria bastante. Segundo há poucos anos atrás, o Tribunal de Contas da União fez um estudo do rastreamento das verbas que vêm para a saúde e para a educação do nosso país, e viu que muitos estados, a grande maioria, uma parte substancial desses recursos, são desviados antes de chegar ao objetivo final. É verdade. Naquela época, o estado que foi mais investigado foi o estado de Alagoas, e viu-se que quase todos os municípios, quase a totalidade, tinha algum grau de desvio, né? Ou seja, se você manda R$100 para um município ou para o estado, quando ele chega na ponta, ele chega defasado por vários motivos de corrupção. Mais da metade se perde. Mais da metade se perde, exatamente isso aí. Então, se você racionaliza da transparência, isso aí, as coisas melhoram bastante. Então, você lembra que transparência não é o forte da gestão brasileira. A segunda coisa que é importante, além da transparência, é a informatização. A informatização, Mávio Alves, ela é uma ferramenta fundamental para dar transparência. O gestor corrupto ele tem medo imenso da informatização, porque em pouco tempo tudo é auditado. Você pergunta o seguinte: por que as secretarias de Fazenda são
totalmente informatizadas. Porque mexe com dinheiro, Mávio Alves. A Fazenda não quer saber de você preencher nota fiscal com papel na mão, porque ele sabe que é objeto de fraude. O SUS também, mexe com bilhões de reais. Eu estou falando mais de 100 bilhões, Mávio Alves. Então, esse cartão do SUS, que já foi implantado já há muitas décadas, ele já deveria ser totalmente incorporado, por exemplo, ao CPF do cidadão e assim por diante, como é em muitos países. Quando você passa, por exemplo, o cartão de saúde dos Estados Unidos, tudo o que é feito com cartão de saúde. Então, no caso aí, Mávio Alves, você saberia quanto aquele cidadão gastou e receberia na sua carta ou na sua caixa postal, no seu e-mail ou no seu WhatsApp todo mês o que é que ele gastou. E a União Federal, os estados e o município gastaram para essa pessoa. Muita gente diz assim, mas o SUS não funciona. Ora, o cara vai para a justiça e entra na justiça, ou seja, grande parte dos medicamentos de alto custo são judicializados, que é um grande problema no Brasil, Mávio Alves. Pessoas vão para a justiça, o juiz, ele não é médico, ele vai lá dar uma liminar, mandando você pagar, mandando o SUS pagar um remédio que custa 12 milhões de reais. Aí esse dinheiro sai do programa das crianças, que você daria para você prover a saúde de 20, 30 mil crianças. Aí você tem que optar. O dinheiro do Sistema Único de Saúde, ele não é infinito, ele é finito, ele tem fim. Tem fim no orçamento. Então, quando você tira uma parcela substancial para privilegiar uma pessoa, mesmo que essa pessoa precise daquilo ali, você tira de milhares de pessoas. E o gestor tem que optar. Então, a judicialização da saúde é um mal muito ruim. Outra coisa que é importante, Mávio Alves, para a população, que você tem, mal ou bem, você tem a atenção básica de saúde. Os municípios, grande parte do Nordeste principalmente, tem 100% de cobertura. Os estados do centro-sul do país, principalmente Rio de Janeiro, tem uma cobertura pequena de atenção básica. A cobertura lá é média complexidade. Mas o que falta mais no Brasil é a chamada média complexidade. Você faz uma série de exames aqui no Brasil, mas dificilmente você consegue fazer uma endoscopia digestiva, uma colonoscopia, Mávio Alves, uma eletroneuromiografia, um ecodopplercardiograma, ou seja, a média complexidade, ou seja, tem a baixa complexidade, que são esses exames mais simples que os municípios fazem, a alta complexidade, que é o que a regional faz, tomografia, ressonância magnética e tudo mais, cateterismo, e tem a média complexidade, que é a maioria, o cidadão não consegue. Ou seja, os políticos teriam que se debruçar como fazer, como hierarquizar, regionalizar e trazer para o cidadão comum a média complexidade. É isso que dá o diagnóstico, que fecha o diagnóstico que nós não temos. Nós mandamos um paciente daqui para Recife, para um hospital terciário como o Procap, para fazer um simples ecodopplercardiograma. O que é que acontece? Ele fica na fila de 1 ano, Mávio Alves. Se ele tiver de morrer, ele morre antes. E esse serviço, que é de média complexidade, deveriam estar aqui. Ou seja, os próximos gestores tem que propor exatamente isso aí, que é o grande gargalo que o Sistema Único de Saúde tem hoje, é você não dar o diagnóstico. Só que dá o diagnóstico quando vai para um grande hospital ou quando você morre com anatomia patológica, tá certo? Então, essa racionalização dos recursos, ou seja, a informatização que permite que os tribunais de contas dos municípios, do estado de Pernambuco, e onde tem município, né? São Paulo tem Tribunal de Contas do município, chegasse rápido, por exemplo, ao desvio de finalidade, entendeu? Outra coisa é a profissionalização dos agentes comunitários de saúde. Nós temos mais de 300 mil agentes comunitários e a capilaridade do cidadão é deles, ou seja, é eles que trazem a demanda mais importante para os pós-saúde. E essa não profissionalização faz com que um exército de mais de 300 mil pessoas não funcione 100%. Ou seja, nós temos mais agentes comunitários de saúde do que soldados do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem 300 mil homens, entendeu? Então, essa quantidade imensa de recursos que se despreende, e o sistema depende desse pessoal para tudo, para captar rapidamente o diabético que vai perder a perna, que vai para hemodiálise, para captar a gestante de alto risco, ou seja, tem que haver uma... E como é que você faz isso? Informatizando como como é igual em muitos países do mundo. Ou seja, nos países que tem a atenção básica, você vai lá, na mesma hora com um tabletzinho, com um celular, você, quando chega na casa do cidadão, você tem um GPS, ou seja, todo cidadão, todo celular, por
mais simples que seja, quando você chega em um local, ele diz a posição geográfica onde você está, você coloca lá o código do seu atendimento, você mostra que foi ao cidadão, o sistema sabe que você viu lá, sabe que você captou uma pessoa que precisa por exemplo, de atenção secundária de um médico e tudo mais, e resultado. Então, esse sistema funciona em qualquer parte do mundo. Outra coisa que é importante, e pode ser resolvida agora com a geração 5G dos celulares, é a rapidez com que eu passo os dados, Mávio Alves. E usar bem a telemedicina. Se eu estou num engenho, por exemplo, aqui de Palmares, e eu estou com uma dúvida se aquele paciente tem uma leishmaniose que foi transmitida por um cão, eu passo aquela foto para um especialista em qualquer parte do país e aquele especialista longe, ele pode dar o diagnóstico rápido, efetivo e assim por diante. Usar a tecnologia. Então, se você fizer isso, racionalizar, reduzir o desvio de finalidade, a saúde pública vai bem melhor. A educação recebeu nos últimos 20 anos desproporcionalmente mais recursos que qualquer setor. E quando você vai ver, por exemplo, comparando os estudantes brasileiros com qualquer estudante da OCDE, com o PISA, por exemplo, nós continuamos nos últimos colocados. Aí você vê a Coreia saiu de uma guerra em 1945, uma guerra com o Japão, a Coreia era uma possessão japonesa, saiu, o que é que eles fizeram? Em vez de gastar dinheiro com qualquer setor, fizeram com a educação. Hoje é um dos países mais ricos que existe no mundo, que toda a população... Coreia do Sul. Coreia do Sul. Agora, não é por ser comunista, é uma das mais pobres do mundo. Ou seja, socializar a pobreza e continua paupérrimos, entendeu? E ali juntinho, o mesmo povo, a mesma etnia, um milionário e os outros pobres demais, entendeu? Um só pensa em guerra e bomba atômica, e outro só pensa em desenvolvimento. Todo mundo sabe, conhece a Coreia pela Samsung, né? E pelos cantores que tem lá. E agora pelos carros da Hyundai. Da Hyundai, ou seja, você veja um pequeno país, entendeu? Hoje tem tecnologia que os carros que saem lá são espetaculares e assim por diante, e a tecnologia que sai com a Samsung e assim por diante. Então, veja, não é só o dinheiro, porque se fosse o dinheiro só, a educação recebeu mais de 5 vezes verba, mais de 500% a mais do que a inflação. Não é isso aí, então falta alguma coisa. Então veja aqui, vamos colocar o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco optou de colocar professores especializados nas matérias específicas. Então, ou seja, o professor de História tem a licenciatura em História, tem seu mestrado, doutorado em História. O professor de Matemática, grande parte, não é 100%. E com isso aí, um estado paupérrimo como o nosso conseguiu alçar, por exemplo, os indicadores melhores do que até São Paulo, por conta disso. É o estado da Bahia. Grande parte dos professores estão deslocados. Então, o cara que fez a licenciatura dele, ele está ensinando uma matéria que não é a matéria específica. Além do mais, a Bahia não tem a quantidade de escola de referência que Pernambuco. Ou seja, a Bahia é um estado, em relação a Pernambuco, muito atrás. Ou seja, quando o gestor, por exemplo, opta por uma melhoria o salário é o mesmo do professor, entendeu, Mávio Alves? Então, você colocar professores especialistas, estimular, por exemplo, que as faculdades formem a mão de obra que eu preciso. Porque qual é a mão de obra que você não precisa hoje? Historiadores. O pessoal de História e Geografia não precisa, porque nós temos um exército de reserva de mais de 250 mil professores sem emprego. O que eu preciso hoje é colocar o quê? Nas faculdades que formam professores? Matemática, física, química, biologia, inglês, português. Essas matérias são fundamentais, inclusive, para que o desenvolvimento daquela criança, o handicap dele em concursos nacionais e internacionais seja melhor. Então veja que não é questão de dinheiro. Segunda coisa, tanto a saúde como a educação, nós temos uma dificuldade imensa de aceitar sermos supervisionados. Nem médico gosta de ser supervisionado, nem enfermeira, nem professor. É o contrário, o dinheiro é público. Nós temos que ser supervisionados e temos que ser comparados entre unidades. Ou seja, a União Federal e os estados e os municípios têm que comparar a sua força de trabalho para ver se aquilo ali está dando certo ou não. Ou seja, e premiar os melhores e assim por diante. Porque se você chegar, por exemplo, hoje, dizer, olha, a partir daqui a 2 anos nós vamos ver o desempenho individual e o desempenho coletivo de uma escola. Ninguém quer. A mesma coisa de um posto de saúde, a mesma coisa de um hospital. E não é assim. Ou seja, nós trabalhamos com dinheiro público, o dinheiro é do povo, não é nosso. Ou seja, o governo federal, estadual e municipal, ele não tem dinheiro por si, ou seja, ele tira do cidadão. Então, esse cidadão precisa dessa transparência
para saber se seu filho está numa escola boa. Em qualquer país do mundo, você chega na Inglaterra, você vê o ranking daquela unidade. O professor e o diretor só ficam naquela escola se tiver um bom desempenho. É assim que funciona em qualquer parte do mundo. Ou seja, não funciona com indicação política, funciona o diretor, ele é eleito, é feito o xerife de uma cidade. Quanto mais rigoroso, mais tempo você fica. Aqui é o contrário, quanto mais banana, mais tempo você fica. Então, as prioridades podem melhorar bastante se você imagina, por exemplo, o delegado de polícia do xerife da América são eleitos pelo povo. Mas ele não é eleito assim para passar a mão em cima de bandido, marginal, ladrão, não. Ele é eleito para defender completamente o cidadão de bem, o cidadão que paga impostos e que teme a lei e assim por diante. E quanto mais rigoroso com o bandido, mais tempo ele fica, mais ele ganha e assim por diante. Então você veja, todos os políticos, sem exceção, de todos os partidos, se você pegar do partido mais radical, PSOL, do menos radical, a saúde e a educação, a prioridade é a mesma. Mas quando eles chegam ao poder, eles simplesmente não cumprem aquilo ali. Então, essas coisas são bem simples. Então, o nosso grande gargalo da educação é a formação de bons professores, colocando os professores nas suas especialidades corretas, pagando salários dignos e, ao mesmo tempo, vendo se há algum impacto. Porque nesses últimos 20 anos, o impacto foi inferior ao que você colocou. O Brasil hoje, se você colocar em percentuais do produto interno bruto do Brasil, em percentuais da alocação de dinheiro na educação, nós estamos iguais a muitos países do primeiro mundo. Então não é só... A gente investe igual a país do primeiro mundo. E pelo nosso produto interno bruto, de quase 2 trilhões, nós nos equiparamos a muitos países de primeiro mundo. O problema não é o dinheiro em si, é como você aloca, como você deixa esse dinheiro, como você vê... Tem a história da corrupção aí no meio, A corrupção sempre leva 50%, isso não existe. Então, se você dobrar a verba para 200 bilhões, o cara vai tirar 100, entendeu? Por quê? Porque isso é um país de impunidade, isso é um país que as pessoas fazem as leis, os deputados que as pessoas geralmente elegem, os senadores, eles fazem a lei exatamente... E agora? Mudou a lei agora. Porque antes era assim, Mávio, se você desviava um dinheiro, você era punido por aquele desvio. Agora não. A Polícia Federal tem que provar que você teve a intenção de desviar. Subjetivo, a nova lei mudou agora. Antes não era só o desvio em si. O cara chegava, não pegava o INSS dos funcionários, se apropriava daquilo ali e desviava o dinheiro. Agora não, você pode alegar que não sabia que aquele dinheiro, aquele desvio era crime e tudo mais. Ficou subjetivo. Ora, se você desviou uma coisa que ia formar a renda e a aposentadoria de um servidor, isso é apropriação e débito, isso é roubo, entendeu? Então a lei só muda para quê? Para proteger os corruptos, os que serão corrompidos e os atuais. Porque, veja, o cara que está entrando na política agora, ele diz, opa, eu agora posso roubar e dizer que não sabia que roubar era crime, entendeu? Tem que provar o dolo. Tem que provar o dolo agora, entendeu? Você tem que provar que a sua intenção era roubar, entendeu? Se roubou, mas não tinha intenção de roubar. Não tinha intenção, eu não sei como é que se rouba sem intenção. Sem intenção, entendeu? O cara chega numa farmácia, pede uma nota fiscal fria e acha que isso aí é um ato lícito e assim por diante. Então, veja, na verdade, Mávio Alves, as prioridades nós sabemos. Primeiro, na educação, grande parte do dinheiro federal você bota nas universidades. Nenhum país do mundo investe em universidade. Você vai investir em nível médio, ensino técnico. E a universidade, quem vai pagar são as pessoas, ou você pode transferir para bolsistas, para equalizar, por exemplo, estruturas sociais que não se desenvolveram. Por exemplo, muitos países do mundo dão bolsas especiais para pessoas pobres, para pessoas de etnia negra, de etnia asiática, indígenas e assim por diante. Então você compensa, mas a universidade é paga. Agora, o ensino médio e o ensino fundamental, o ensino de uma maneira média, ele é fundamental para você. Todo mundo faz e você também tem um ensino técnico de boa qualidade. Então, o que é que deveria fazer? Começar, por exemplo, quem está na Universidade Federal pode pagar. Por exemplo, eu tenho um filho que paga particular, mas eu tenho um filho que foi da UPE. Esse filho da UPE podia pagar. Ou seja, agora nem tanto porque tem cota. Se todo mundo paga, fica mais barato, né? Com certeza. O problema é que um só pagando ou dois fica muito caro. Então, neste caso, Mávio Alves, aí, as universidades têm que fazer o quê? Uma transição. Ou seja, uma transição. E se você fala nisso, é uma revolução, entendeu?
Se você fala nisso, tem faculdades, por exemplo, aqui de Pernambuco, que entram 60 pessoas no vestibular, se formam 5. Fica o ensino mais caro que existe no universo, porque aquele ali tem 15 professores naquela cadeira para 5 alunos, vão desistindo, que é o caso da Rural, por exemplo. A maioria vem de fora, desiste, no final do curso tem 5, 6 pessoas para se formar. Então fica um dos ensinos mais caros do mundo, entendeu? E aí você quem paga? A população de maneira geral. Então, nesse caso aí, as universidades deveriam ser paulatinamente passar para quem pode pagar, deveria pagar pela renda, entendeu? Então, se eu colocar um filho meu, que a federal é melhor do que as outras faculdades, eu teria que pagar, gente, entendeu? E assim por diante. E os que não podem pagar recebem bolsas dependendo do seu desempenho. Você faz um mini vestibular entre escolas públicas e escolhe os melhores alunos e coloca nas universidades e assim por diante. É assim que deve ser feito. E o ensino, grande parte dos recursos iria para onde? Para as prefeituras de estado, para ensino médio e ensino fundamental, que é o objetivo de todos os países que cresceram no mundo. Ninguém cresceu no mundo. Estados Unidos, que tem a maioria dos prêmios Nobel no mundo, não investe em universidade pública. As universidades, grande parte, são privadas, entendeu? Mas, obviamente, elas querem os melhores cérebros que tem lá. Você chega em Harvard, por exemplo, tem que ser o melhor cérebro que tem lá. Ou seja, os melhores alunos que você tem nos Estados Unidos sejam vindo de escolas públicas ou privadas, estão nessas grandes universidades. E os danados dos presidentes lá, quase todos saíram de Harvard. Quase todos saíram de Harvard, não é por acaso, né? 8h53. Doutor Dilson, e a hipertensão arterial? É uma doença frequente, tem tratamento eficiente para ela? Por que tanta gente continua morrendo com essa doença e essa tal de hipertensão arterial? É isso aí, Marvel. É uma pergunta que nós fazemos. No Brasil, ainda morrem em torno de 400 mil pessoas por ano de doenças cardiológicas, de maneira geral, cardiovasculares, incluindo AVC e tudo mais. Por exemplo, mais de 100 mil pessoas têm AVC durante um ano, uma boa parte morre, principalmente os AVCs hemorrágicos, tá certo? E muitos ficam sequelados. Então, isso é um grande peso para a previdência social, para as empresas no país. Ora, se uma doença como a hipertensão, que ela é previsível, ela tem tratamento estabelecido, uma parte substancial desse tratamento é subsidiado pelo Sistema Público de Saúde, pelo SUS. O SUS, através das farmácias populares e através da transferência de dinheiro para os municípios, né? Não sei se muita gente sabe, os municípios recebem uma verba que é per capita, por habitante. Cidade que tem 60 mil habitantes recebe por 60. Recife, que, por exemplo, que tem uma população de 1.600.000, recebe per capita por 1.600.000. Então você recebe por percentual, por cabeça, por pessoa, por habitantes. Bom, então esse dinheiro fica assim. A União Federal entra com 50%, Marvel Alves, para essa estratégia de farmácia terapêutica. O município onde o cidadão mora fica com 25% e o Estado banca 25%. Então o município só banca 25% e o Estado e a União 75%. Para a farmácia básica, tá certo? Além do mais, a União Federal, ela credencia, por exemplo, as farmácias em cada município. Aqui em Palmares nós temos, eu não sei se tem outra, mas até pouco tempo tinha farmácia permanente. Então você vai lá, leva o seu cartão SUS, um documento e vai lá, recebe seu remédio básico. Não são todos Maviol, mas são cerca de 60 fármacos. Que digamos a você que eu sou cardiologista há mais de 40 anos, dá para tratar mais ou menos com a farmácia básica 70% de todas as doenças desse porte, tá certo? 60%? 70% mais 70%. Ou menos. Alguns remédios especiais, quem dão são os municípios. Por exemplo, na farmácia, por exemplo, a Lodipina, que é um remédio excelente para hipertensão moderada e severa, na farmácia popular ela não consta na farmácia, mas ela consta da lista do rename dos medicamentos básicos do município, entendeu? Então o município complementa com esses 75% que ele recebe da União Federal e dos estados. Bom, então se você tem isso, você tem um diagnóstico fácil. Hoje, todo posto de saúde tem um tensiômetro. Grande parte da população comprou esses tensiômetros porque baratearam. Esses tensiômetros eletrônicos são muito, muito, muito bons de maneira geral, principalmente esses que, não os de pulso, mas esses de antebraço, eles são excelentes, são aferidos, passam por aferição na Sociedade Brasileira de Cardiologia e tudo mais, são homologados, tá certo? Então, grande parte das pessoas já podem fazer o diagnóstico dentro da sua casa.
Mesmo assim, Mávio Alves, milhares e milhares de pessoas perdem a vida ou ficam sequeladas. Porque, veja, a hipertensão não tratada, ela, com o passar do tempo, ela faz com que o coração, como o nome já diz, ou seja, ele começa a pressão é uma barreira, ele começa a fazer força para romper aquela barreira da pressão, a pressão normal 12/8, então você tem 18/10. Então a pressão na aorta, ela é em 180, ela é 18. Então com isso aí o coração começa a crescer, depois como ele é uma bomba, ele é um motor, ele cansa. E você começa a ter doenças como insuficiência cardíaca, porque é uma doença grave, você começa a ter arritmias cardíacas e você pode romper vasos, muitas vezes cerebrais, e o paciente tem muitas vezes AVC. Então, grande parte dos pacientes que têm acidente vascular cerebral tem hipertensão grave de uma maneira geral, tiveram um pico hipertensivo. Por que é que tanta gente continua tendo? Por várias coisas. Primeiro, a população ganhou muito peso, de uma maneira geral, Mávio Alves. Então, sobrepeso no Brasil, nós temos mais de 50% da população. E em obesidade mesmo, real, quase 30%. Então, essas pessoas que têm sobrepeso vão ter hipertensões muito mais graves. A diabetes mellitus, quando o paciente é hipertenso, ela é muito mais grave. Hoje, 17% dos adultos são diabéticos, de uma maneira geral. E segundo, a irregularidade na tomada do remédio. O que é que acontece? O paciente, fim de semana, ele vai fazer uma churrascada. Aí ele vai comer sal em excesso. Ora, comendo sal em excesso, a pressão vai subir em média 2 pontos. Uhum. Se ela tiver em 14, ela vai para 16 ou mais. Aí ele vai beber bebida alcoólica em grande quantidade. A partir de 2 doses, 3 doses, a bebida alcoólica é hipertensora. Aí ele soma mais 2 pontos, ou seja, ele vai para 18. O que é que ele faz? Em vez dele aumentar a dose, ligando para seu médico, o que é que ele faz? Ele para o remédio. Não, porque o remédio interage com a bebida e eu não vou beber. Vou parar de beber e vou comer. Ou seja, é o contrário. Poucos remédios interagem com álcool. Então, por exemplo, se eu estou tomando hidroclorotiazida, losartana, eu posso tomar até com a cerveja. Mas o doente comum, ele deixa de usar aquilo ali. E isso causa o quê? Grandes crises hipertensivas, regional, AVC e assim por diante. Aí quando faz a tomografia, o paciente tem uma embolia cerebral, uma trombosezinha cerebral, ou o paciente tem uma hemorragia que vai para HR. Quando você tem hemorragias cerebrais, você sangra muito, o paciente é de alto risco, você vai para o hospital de referência do Nordeste, que é o Hospital da Restauração. E isso causa o quê? Muitas mortes, Mávio Alves. Milhares de mortes, mais de 100 mil mortes. Mais de 100 mil mortes? Muito mais de 100 mil mortes. Porque das 404 mil mortes que o coração mata todos os anos, uma fração substancial é em crise hipertensiva. É o paciente hipertenso que vai ter AVC. Além do mais, a vida do cidadão e da família muda completamente. Ele fica improdutivo, ele vai para a Previdência Social, ele muitas vezes fica restrito ao leito. Você tem que mobilizar a família toda para cuidar daquilo ali, para dar banho, para tirar as fezes, o xixi do paciente. Ou seja, acaba a vida do cidadão e acaba a vida da família, porque muitas vezes a família empobrece, porque ela vai ter que comprar fralda descartável, muitas vezes aquele pai, a renda dele era como autônomo, ele não tem renda fixa e assim por diante. É um caos completamente na família. Só sabe quem tem um pai, uma mãe em cima de uma cama por uma crise hipertensiva, por um AVC, um derrame cerebral. Então, o tratamento hoje, nós tratamos todos os tipos de pressão. Obviamente, a maioria das pessoas do Brasil, elas controlam a pressão com 2 ou 3 drogas. Mas eu tenho um paciente que eu tive que usar 9 drogas. A pressão dele é 30/22, está na hemodiálise. Então eu uso 9 fármacos diferentes, que somados, os 9 fármacos, é mais de 20 comprimidos só da hipertensão. Só da hipertensão arterial, fora o que ele usa para hemodiálise. Ele tem anemia crônica, ele usa uns medicamentos especiais que o governo federal manda para eles e assim por diante. Então veja, tudo isso por quê? Por conta de falta de adesão ao tratamento. Outra coisa que é importante, Mávio, é que é uma doença que não dá quase sintoma. Muita gente imagina, estou com dor de cabeça, doutor Dilson. É hipertensão, grande parte das dores de cabeça é por enxaqueca, Mávio Alves. Então as pessoas, em geral, elas só vão se tratar quando tem tontura, cefaleia, dor de cabeça, quando tem desmaio, problemas visuais. Ora, quando você tem isso aí, você está prestes a ter um AVC.
é uma doença praticamente sem sintoma, Marvel. Essa doença não tem sintoma assim específico, entendeu? Quando ela está muito grave, obviamente, ela mexe com o cérebro do paciente, e o paciente pode ver 2 imagens, ou seja, em vez de ver um dedo, ver 2 dedos, diplopia. Ele pode ter borramento de visão, ele pode ter dor de cabeça, uma dor de cabeça que não passa com nada, absolutamente com nada. Mas grande parte dos pacientes, gente, não vai ter sintoma. Então é importante você aferir sua pressão frequentemente, entendeu? E se você é hipertenso, você controlar nos postos de saúde, com o clínico geral, com o seu cardiologista e assim por diante. Então é uma doença de fácil controle. Agora, se você aderir ao tratamento, aí o paciente diz, não, doutor, mas são 6 ou 7 comprimidos por dia. Aí a minha resposta, você come feijão, carocinho de feijão de fava? Come. Quantos carocinhos a gente ingere de fava e de feijão por dia? Centenas. E você enjoa de comer fava e feijão? Não. Por que você não pode tomar um comprimidozinho que é o mesmo formato de um comprimido? Então, na verdade, a adesão, você tem que ter a mais-valia, o bem mais importante da minha vida, da vida de um cidadão é a própria vida, você tem que lutar por ela. Então vamos lá, minha gente, vamos se cuidar. Que pena que o tempo voou, já são 9h02, mas eu quero lembrar você que está acompanhando a programação que quem realizar exames com valores acima de R$100 recebe gratuitamente sumário de urina e parasitológico. Só o laboratório da Policlínica faz promoção desse porte, pois tem 5 unidades em Pernambuco, 2 em Alagoas. Ligue 3661-0012 e o 996730635. E o laboratório da Policlínica, com a supervisão do Dr. Dilson Assunção, tem pacotes de exames para grávidas, cirurgias eletivas e outras situações clínicas com até 50% de desconto. Ligue já, se informe, o 3661-0012, fale com a Deca ou a Nayane e aí você agenda os seus exames, procura saber aí a questão de valores e fica aí com a sua vida em dia para cuidar bem da sua saúde na Policlínica. Dr. Dilson Assunção, hoje é o dia todo aqui na Policlínica. Eu vou agora para o Hospital Regional, 11 horas estou de volta à Policlínica, viu? Tá certo. E a nossa frase da semana? Nosso ciclo da vida, meu amigo, minha amiga, é sempre tentar, às vezes cair, sempre levantar, recomeçar, mas nunca desistir. Aí, coisa boa. Pode até cair, né, doutor Dilson? Mas sempre levantar. Sempre levantar. Sempre levantar. Um abraço, minha gente. Você fica agora com o seu Bom Dia Cultura. O Dilson está aí animado, igual pinto no lixo, para começar amanhã. E eu volto às 11 horas com Falando Sério. Programa Saúde na Cultura. Todas segundas-feiras, às 8 da manhã. No canal Giro TV Palmares, no YouTube. E pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9.